pessoal, demorei, mas cheguei. Hoje temos mais um entrevistado no meu canal e como eu sempre peço para você aqui, deixe o seu like, compartilhe, comente, se inscreva no meu canal, porque daí sempre você receberá já de primeira os vídeos que eu gravar aqui e postar para vocês aqui no meu canal, tá bom? E hoje eu estou iniciando a entrevista do mês de março, já já você vai conhecer meu convidado, combinado? Bem pessoal, estou tendo o prazer de receber aqui no meu canal no YouTube Newton, mais conhecido como Gandula. Aqui em Jaguariúna ele é muito conhecido e de uma família tradicional daqui, uma família grande inclusive. Eu estou tendo o prazer e a honra, seja muito bem-vindo, Newton. Obrigado, Vinícius, o prazer é meu receber você aqui na minha casa. Nossa, é um prazer poder estar com você aqui, para você poder contar um pouco da sua história. A gente vai relembrar também através da sua história, um pouquinho da história de Jaguariúna, né, que é esse o maior objetivo desse canal no YouTube, é fazer com que o jaguarivense seja conhecido, porque o jaguarivense, ninguém melhor para conhecer a sua própria cidade. Exatamente. Né? E você, com toda a experiência que você tem e vivência, vai poder dividir um pouco aí com a gente. O seu nome é só Newton Guedes, porque ele é da família Guedes aqui em Jaguariúna. Não. Não é só Tem Newton. um segundo nome. Então fala para nós. Newton Henrique Guedes. Newton Henrique. Olha, o Henrique, não podia imaginar. Então, Você está com quantos anos, Newton? Eu estou com 56 anos. 56 anos. Muita gente tem vergonha de falar a idade, né? Eu tenho orgulho. Imagina. Eu tenho orgulho É porque verdade. é uma bênção de Deus, né? Quantas pessoas não queriam Estar aqui hoje e não Pois é, estão, né? infelizmente. Infelizmente. Por conta aí da pandemia. Da pandemia, né? Então eu, na pandemia, passei ileso, graças a Deus. Não peguei o Covid, não. Então, Vinícius, eu sou daqui do Jaguariúna mesmo, nascido ali no fundo do beco do Botecas. Sério? Vizinha da Dona Maria Trindade, uma benzedeira que tinha ali, né? Sim. Então você nasceu de parteira? De parteira. Olha, parteira. Que bacana. Nasci em casa, 10 para 1 da tarde, e diferente de outras crianças, que nasce a cabeça primeiro, o meu nasceu aos pés. Minha mãe achou que não tinha corpo. Olha só! Nasceu aos pés primeiro, né? Olha. E a parteira pedia a Deus que eu tivesse com as mãozinhas erguidas. Tivesse com a... Tivesse. Pra daí ela poder e eu puxar, estava né? apontando para o céu, né? Então, Olha só. cá estou. Que beleza. Você veja que inusitado, né? E o nascimento meu umbigo inusitado. está enterrado lá, né? Olha. Ali, hoje, onde eu nasci, é a casa da Cristina. Eu não sei se ela é esposa ou é ex-esposa do João Gaúcho. Cristina, não Ela é filha da dona Matilde Peça que criou ela. sim. Né? Uhum. Então o meu umbigo está ali. E olha que bacana. Ali eu vivi até os 3 anos e meio, 4 anos mais ou menos. Depois a gente mudou ali pro bairro Matarazzo. Né? Ali no bairro Matarazzo tem bastante gente da família de vocês ali, ou não? Ali hoje tem 2 irmãs só e a minha mãe que mora ali. Ah, Né? sim. Então é uma família de 14 irmãos. Aham. 2 faleceu criança ainda, né? Uhum. Mas nós somos em 12 irmãos vivos, né? Puxa vida. Então são 6 homens e 6 mulheres. Meia, bem certinho. Bem certinho. E um casal morto também, né? Então eram 7 casais. E aí a gente ficou ali no Matarazzo até uns 12 anos mais ou menos. Quando eu tinha 12 anos, não morando 12 anos, né? Morando uns 8 anos ali. E pela força do destino voltei pro beco. Só que daí do outro lado, no outro beco daí. Sim. Né? Isso eu já tinha uns 14 anos, mas eu não cheguei a morar lá, sabe, Vinícius? Que quando a minha mãe e meu pai mudaram para lá, eu fui embora para Itaporanga, eu fui trabalhar no Princesa do Norte. E o teu você foi fazer o que lá? Eu trabalhava de cobrador na Princesa do Norte. Com 14 anos? Com 14 anos. O meu primeiro registro era na Itararé Turismo, aqui em Jaguariúna, eu tinha 12. Nossa, 12 anos. Você vê como antigamente as coisas eram Antigamente diferentes, podia, bem né? Hoje não diferente. pode Hoje mais. não pode. Então, daí eu fiquei em Itaporanga, voltei para Jaguariúna, né? Fui para Tomazina, aí montamos os Filhos do Pampa, um conjunto gaúcho, que hoje é o Delegaita. Fiquei por lá, casei aqui, voltei para casar, levei a esposa para lá e voltamos em 90 para cá, né? Em 1990 a gente voltou para cá de novo. E você tem filhos? Eu tenho 3 filhos, uma filha e 2 filhos.
3 filhos. E já tenho 3 netos também. Olha, e moram tudo aqui ou não? Moram. A minha filha é a Susan, professora de arte, esposa do Padilha, né? O Sullivan mora aqui junto comigo e o Saulo mora em Uberlândia. Ah, só ele que mora fora? Só o caçula que mora fora. Ah, sim. Esse casou também? Esse casou também, casado também. Então todos casados já, né? Agora... Você falou que tá com 3 netinhos, é um de cada filho? Não, é 3 só da Susan. Ah, só ela teve? Só ela teve. Eles ainda não não pais, têm. Tá certo. Então é 3 netos só dela. Que bacana. E você gosta de Jaguariúna? Gosto, amo esse lugar aqui. Vi o progresso de Jaguariúna, né, Vinícius? Podemos dizer assim. Eu lembro quando asfaltaram ali da Praça Getúlio Vargas para cá, né? Eu lembro quando era estrada de terra ali ainda. Olha que legal. Lembro da agência da Volkswagen, não sei se você sabia que tinha aqui. Não sabia. Não que eu seja tão velho, já, mas... Bacana, mas bacana. Tinha. Olha, ali onde é o Mercado Melo, na ponte de concreto ali, era um posto de gasolina. Olha só. Ali onde é a Cacau Show era outro posto de gasolina. Tinha um posto perto do outro. E ali no semáforo da praça tinha outro posto de gasolina. Né? Então o movimento era a avenida ali, algumas casas ali na Paulo Pimentel, ali, se não me engano, né? Ali é Paulo Pimentel. Sim. Algumas casas ali. E aí só tinha um bar aqui em cima, na Vila Pinheiro, chamado Mar Minas Gerais. Daí não tinha mais nada, e daí a Vila Kennedy. Né? Então eu vi o progresso aqui do Jaguariúna, vi como que foi acontecendo, devagar, né, claro. Sim. Com a chegada da Pisa em 1982, 85, por aí. E depois as serrarias, né? E hoje está essa maravilha de cidade, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Você saiu daqui, você tinha 14. Você ficou quanto tempo fora? Eu fiquei 8 anos. Aí você voltou. Aí voltei e daí não saí mais. E quando você falou que você foi trabalhar nessa empresa de ônibus, você ficou lá todo esse tempo ou não? Não, eu fiquei lá até os 16, 17 anos mais ou menos. E daí eu vim e entrei trabalhar na Prisma, aqui em Jaguariúna, na construção das casas chafariz ali. Né? Até dá tempo de ir pro quartel. Né? Não tinha como escapar, né? Não tinha, na época não tinha. Na época não escapava. Mas através um engenheiro chamado José Carlos, se não me engano, ele conseguiu para que eu tivesse a dispensa, sabe? Olha. Então eu acabei não perdendo o vínculo com a empresa ali, né? E voltei. Daí que fui para Tomazino morar para lá, né? Depois que saí da Prisma. Eu trabalhei na Prisma também. Também trabalhou na Prisma. Daí fui para Tomazino trabalhar como motorista, né? E tocar baile. E você, nesse período que você ficou fora, mas você vinha para ver a família? Vinha ver a família. E seus pais estão aqui, irmãos? Eu vinha ver a família, eu fazia uns freelances, que fala hoje, né? Com o conjunto do Mauro Guimarães, com os fronteiriços do Paraná. E, então, quando tinha baile aqui, eu vinha, né? Eu tocava. Então você estava praticamente em 2 bandas, é isso? Em 2 bandas. Eu fazia lá com os Filhos do Pampa e fazia com o Mauro aqui. Eu sei que você canta, né? Eu sei que você é cantor, mas você toca instrumento? Toco contrabaixo, toco violão, um pouco de gaita, né? Aí a gente brinca. E você brincou que você até motorista, uma época, você era motorista? Você era não, motorista eu fui durante 26 anos. Não, mas eu falando na banda. Na banda minha daí. Isso, né? na tua banda. Então, daí quando acabou os fronteiristas do Paraná, eu montei o Gaitaço do Brasil, né? Aí eu montei o Gaitaço, aí eu era motorista, vocalista, contrabaixista, montador de som. Tinha que fazer meio que tudo. Tinha que fazer de tudo. Né? Era 1001 utilidades. Eu era o bombril lá. Tinha que fazer de tudo. Você falou que você foi motorista. Motorista de caminhão? De caminhão. Eu trabalhei 26 anos com carreta, né? Carreta, até 2010. Né, quando tive a infelicidade de... Eu digo roubaram porque o caminhão foi vendido aqui em Jaguariúna, o cara sumiu com ele e não me pagou. Né? 1 ano e meio, 2 anos quase depois,
eu correndo atrás, porque era no meu nome a dívida, né? Os pessoal do banco vinham aqui cobrar a gente. Sim. Eu fui lá em Picos, no Piauí, onde eu tinha notícia do caminhão, a última notícia dele. Peguei o carro aqui, fui lá, procurando. De lá eu fui em Belém. Nossa. Do Belém eu fui em Bacarena, que é 180 km para frente do Belém ainda. E voltei embora e não encontrei. E daí na volta, eu dormindo dentro do carro, na divisa do Maranhão com a Bahia, uns colegas meus do Tomazina me viram dormindo no carro, me acordaram, eram umas 4 horas da manhã, perguntaram o que estava fazendo lá, eu contei. Aí começou as buscas, né? E depois, um ano depois, eles conseguiram achar o caminhão e a gente fui buscar de novo lá na Bahia. Foi achado lá em Guanambi esse caminhão na Bahia. Aí trouxe, não deu negócio com o banco, né, para eu continuar pagando ele. Acabei entrando na prefeitura, né, aqui de Jaguariaíva. Aí eu estava ganhando muito dinheiro na prefeitura, resolvi sair, porque o salário era demais, né? Você ganhava muito dinheiro. Esse é o gandula. Eu costumo falar pro pessoal que o salário da prefeitura era muito, então mal dava para Palermo e para Esquim, né? Não posso reclamar de jeito nenhum, porque foi dali, do couro sai a correia, né? Dali eu fui estudar, fiquei ali. Pois é, você se formou em filosofia. Então, durante o tempo que eu trabalhava com a ambulância da prefeitura, eu fui estudar, fazia faculdade lá em Araras, né? Então, às vezes eu chegava de Curitiba, de Ponta Grossa, 10, 11 horas da noite, e só trocava a maleta de lugar, tirava da ambulância, colocava no carro e vazava para Araras para fazer prova, né? Então foi 3 anos desse jeito, né? E não saí da prefeitura, eu fiquei lá até me formar. Quando eu me formei, eu pedia para Deus assim: Senhor, me coloque na hora certa, no lugar certo, para que eu queria, não imaginava em dar aula, né? Porque eu fui estudar para ser diácono permanente da Igreja Católica, mas Deus não me quis na igreja, me quis na escola, né? Porque quem vai na igreja já está decidido a buscar o caminho, e às vezes lá na escola a gente acaba levando muito mais pessoas para a igreja. Não faço distinção de nenhuma religião, tanto que falo, quando eles vêm pedir para mim, vá naquela que você se sente bem. Isso. Portanto, que vá buscar Deus, não interessa onde. E o que aconteceu de você fazer filosofia? Vinícius, tem uma história interessante nessa decisão? Não foi nem minha. A decisão não foi nem minha. Tinha um polo da UNAR aqui em Jaguariaíva, ali na Estação Velha, na frente da Rua do Galvão ali. E logo nunca começou o EAD. Eu olhei lá e falei: vou lá ver o que é esse tal de EAD, né? Fui lá e encontrei com a Vera Coladel. Conheceu ela, né? Professora Vera Coladel. Ela tinha sido minha professora na terceira série lá do primário. Aí ela falou para mim: nossa, me chamava de José Nilton. José Nilton, você aqui? Eu falei: pois é, professora, eu vim ver essa faculdade EAD, como que funciona. Sim. Aí ela: vai estudar o quê? Eu falei: vou estudar história. Mas o que você entende de história? Eu falei: nada. Então, você é muito católico, não sei o que tem. Eu queria história e pedagogia, né? Eu precisava fazer um curso superior. Aí ela falou: não, então você vai estudar filosofia. Eu falei: mas o que é filosofia? Mas você também não sabe o que é história, vai ter que aprender lá, então aprenda. Pelo menos é uma área que falta professor, mas eu nem imaginava em ser professor, né? É uma área que falta professor, não sei o que tem. E graças a ela, cá estamos, né? E você fez pós, né? Eu fiz 4 pós-graduação também. Fiz um curso de 1.800 horas de ensino religioso, né? Mais uma graduação em ensino religioso. E fiz teologia também, né? 2 anos de teologia no seminário maior ali, Jacarezinho. Mas E isso, gente, a turma fala em destino. Ah, é meu destino. Não, destino a gente muda, Vinícius. Destino a gente escolhe, né? A gente escolhe. É a gente que faz destino. É a gente que faz o destino, sim, porque
Se eu tivesse como caminhoneiro, até hoje acho que eu já tinha morrido, né? Porque o meu diabetes chegou em 580, 1150 de triglicerídeo, né? Então eu pesava 116, 117 quilos, dei uma afinada, hoje estou mais fino do que a subiu do papo. e pesando 78, 79 quilos. Então o destino a gente muda sim, basta você querer. Basta querer. Né? É fácil? Não. Né? Tem mil obstáculos para tirar, para desvirtuar você do caminho ali, mas tem que ter persistência. Né? E eu fui persistindo, até tanto que nós começamos em 271 alunos de filosofia, terminamos em 16. Né? Então, lá na faculdade, peneirando, né? Lá na faculdade eles falavam, o carreteiro não termina. O carreteiro não termina, o carreteiro terminou. Terminou, viu? Né? Então, subestimaram o carreteiro. É uma história bem legal, a minha, né? De vida, assim, Claro, dizendo que você pode mudar teu destino, né? E você pode fazer da tua vida o que você quiser, né? Basta você querer. E eu fico muito feliz em poder estar aqui hoje contando essa história para você. E lembrando de algumas coisas de Jaguariaíva, né? Sim. Você estava falando da nossa cidade aqui, do Padre Teófilo. Você não conheceu ele? Não cheguei a conhecer. Não chegou a conhecer. Minha mãe falava dele. Então o padre Teófilo era uma pessoa que levava muita gente para o sertão. Sim. Né? Então a gente foi, na época lá, criança ainda, voltando lá uns 12 anos de idade, alguns 10 anos de idade, fomos conhecer os primeiros lugares turísticos de Jaguariaíva, né? Santa do Paredão, nossa, se falava tanto em Santa do Paredão, né? E naquele tempo o carro não chegava lá, tinha que deixar o carro ali e ir a pé. Né? Hoje já está bem melhor, né, Vinícius? Hoje já tem acesso. Tem acesso, tem barracão lá para você passar o dia, né? Então, para você ver que vai mudando, né? Eu estava comentando com você do progresso de Jaguariaíva, né? E a gente... porque você viu o progresso. Eu vivi mesmo boa parte da evolução de Jaguariaíva, né? Desde a época da estrada de chão batido, lá da terra de chão batido, até hoje, onde está asfalto, e a gente está vendo ainda, né, esse progresso, né? Onde você passa hoje estão mexendo em ruas, né? Colocando asfalto, colocando pedra irregular. Melhorando, né? Sempre está melhorando a nossa cidade, né? Você parou de tocar faz quanto tempo? Eu parei de tocar em 2013. Então já está com 10 anos que eu parei de tocar. E você simplesmente não sentiu mais vontade? Não. Duas coisas que eu não sinto vontade e nem sonho. De vez em quando Você falou que seus amigos sonham? De vez em quando a gente conversa com algum amigo caminhoneiro que aposentou, ele fala, Guedes, eu sonho que estou dirigindo, que estou lá em Belém com o caminhão em cima do trem, que o caminhão em cima da balsa. Eu falo, você tá louco, cara, eu nem lembro disso. Né? Mas acho que é devido... Você acha que é sofrimento, né? Sofrimento. E os bailes também, que eu não tenho mais aquela vontade, assim. Tanto que quando eu vou no baile com a Josiane, é uma curiosidade que eu danço muito mal, danço muito pouco, né? Porque quando o cara toca baile, a turma fala que músico é namorador, mas não é, gente. Só sobra as piores no final do baile. Porque as ajeitadinhas já foram tudo com outros. Só ficou aquelas que ninguém quis lá para os músicos. Mas daí você tem que desmontar o som, você tem que carregar no ônibus, você tem que ajeitar tudo ali para ir para outro baile, porque você nunca sai para tocar só um, né? Eu sempre tenho uma mania de brincar, que eu falo assim que a vida não é fácil, né? Porque para músico, o músico, ele tem que chegar, ele tem que passar o som, ele tem que arrumar tudo, ele tem que tocar até sei lá que horas da noite. É o primeiro que chega e o último que sai. E ele ainda tem que descarregar e fazer força, quer dizer, ele está cansado e ainda tem que fazer tudo isso. Fazer tudo isso. Principalmente quando você está começando, né? Que nem eu com o Gaitaço do Brasil lá. Não tinha condições de você pagar para as pessoas fazer esse tipo de serviço, né? Não tem como. Com o tempo, depois, com o passar, já estava até sobrando, sabe? Mas, Vinícius, o povo é muito ganancioso.
né? Então eu trabalhava 50% com meus músicos. Metade pegava o baile lá por milão, quinhentão para eles, quinhentão para mim. Só que do meu R$500 eu fazia a despesa do ônibus, a despesa da viagem, então acabava nada, né? E quando a banda, no segundo CD que a gente gravou, que a banda começou a dar uma crescidinha, eles começaram a achar que os 50% era pouco. Daí já queriam 60%, daí também, né? Daí te quebra. Aí foi aonde que foi tomada a decisão da gente parar com a banda, né? E foi a melhor coisa que eu fiz. Nossa, foi muito bom ter parado. Parou na hora certa. Parei na hora certa. Daí em 2014 já comecei a trabalhar como professor, né? E estamos aí até hoje, na luta, né? Professor de filosofia. De filosofia. Hoje Até quando eu fui dar aula a primeira vez, em 2014, ali no Cera, era uma turma de magistério, tinha 51 alunos. 49 meninas. Nossa. E 2 meninos. E eu subindo a escada, eu parei, porque as pernas tremiam. Eu nunca tinha entrado numa sala de aula. O professor falecido, o professor Renato Carneiro, sempre comentava com ele sobre isso. Ele me empurrou e falou assim: Gandula, é igual papagaio, aprendeu a falar, pronto. Você estudou para isso. E se não é ele naquela hora ali, eu tinha voltado embora. Por Deus do céu que eu tinha, porque eu pedia para Deus me colocar no lugar certo, na hora certa, mas eu estava com medo. Sim. Né? Sabe aquele sistema nervoso, aquele medo? E o professor Renato me empurrou e eu fui, e graças a Deus deu certo. Nunca me vi como professor, nunca, apesar da minha esposa ser professora, nunca me vi numa sala de aula, não tinha esse sonho. E de repente, estou lá dentro da sala de aula sem saber porquê. Né? Talvez fosse uma coisa que você não tivesse percebido, talvez fosse uma coisa que você nunca tivesse, né, atentado, e no fim... Bem no fim deu certo, né? E o meu avô, pai do meu pai, era professor, sabe? Mas professor daquele tempo lá, né? Como diz o Evangelho, naquele tempo. e da família, da minha família, dos meus irmãos ali, é só eu que fui para a escola, que ficou na profissão, né? Sim. A Cristina também fez turismo, foi para a sala de aula, não gostou. Né? Tem as outras irmãs que moram lá em Coromandel, Juiz de Fora também, que não quiseram, né? Não sei, tá eu que estou lidando aí. Descobriu um dom bem depois, que nem imaginava, né? Eu fui para a faculdade com 44 anos de idade já, né? Já velho, perto dos alunos que tinha. Em comparação, mas na verdade nunca é tarde. Né? Nunca é tarde. Então, destino a gente muda sim, né? Como eu já tinha falado para você, né? Destino a gente faz ele do jeito que você quiser. Bem isso. E me diga uma coisa, das festas da cidade que você tem recordação, festa de agosto... Festa de agosto, festa do município, festa do pesqueiro, festa das escolas, aquelas festas juninas que tinha, né? Tem uma curiosidade também, Vinícius, falando de festa de igreja, a igreja de São Francisco de Assis e Santa Terezinha, na Cidade Baixa aqui, né? Para quem mora aqui em Jaguariúna, porque o pessoal que está assistindo de fora, a nossa cidade é dividida em duas, Cidade Alta e Cidade Baixa, né? Então, na parte baixa da cidade, tem a igreja de São Francisco. E, por ironia do destino, o pai do padre Caetano estava passando, saiu do altar para ir para a sacristia, caiu um pedaço de reboco na cabeça dele e ele acabou falecendo ali, né? Aí nós conversando com o padre Érico tem que fazer a igreja, tem que fazer, mas não tem dinheiro. Daí nós falamos para ele: padre, dinheiro ninguém tem, mas nós temos coragem. Pode passar a máquina por cima da igreja. Mas como? Passa a máquina por cima da igreja, derruba tudo que nós vamos começar a tocar baile, vamos ajeitar isso aqui. E daí assim nós fizemos com Renato Cordeiro, né, o pessoal dos Fronteiristas do Paraná. Se reunimos e acabamos fazendo acho que uns 3, 4 anos de festa ali, todo sábado e domingo que a gente não tinha onde ir tocar, a gente fazia ali, beneficente. Sim. Né? Não cobrava nada. E está lá hoje a igreja linda, maravilhosa, que ficou. Né? Linda mesmo. Então ali também tem um pouquinho, um pedacinho assim da contribuição. Da minha contribuição, da contribuição do Renato Cordeiro,
pessoal dos fronteiriços do Paraná. Que bacana. E as festas de agosto, né, a gente também sempre participava, nunca fomos de explorar, né, porque era para a igreja da minha comunidade, que é a Nossa Senhora das Graças, aqui no bairro onde eu moro, foi feita assim também, né, a gente fazia festa beneficente ali, cobrando aquilo que os músicos cobravam, e a gente não cobrava parte do som, parte da gente, a gente doava, né, para a igreja. Então, cada cantinho da nossa cidade aqui hoje, eu acho que tem um pedacinho do meu nome, um pouquinho a contribuição que a gente vai deixando. Um suor ali. É um pouquinho do suor ali, né? Isso é muito bacana. E me diga uma coisa, olhando para Jaguariúna hoje, como você mesmo disse que acompanha o crescimento, né, como a gente fala, desenvolvimento, né, enfim. Hoje, Jaguariúna recebe turistas de muitos lugares. Recebe. Mas eu vejo assim que é uma fatia pequena da sociedade que aproveita desse turismo. O meu sonho é ver Jaguariúna se tornar um polo turístico porque polo, né? Porque ela tem no nome polo turístico, né? Mas ainda não é. Precisa melhorar bastante coisa. Aí tem que ter uma infraestrutura melhor para receber, tem que ter guias. A gente tem que ter condução para isso, né? Não só ônibus, como tem cidade que é turística, tem ônibus para fazer, levar as pessoas, enfim. Nós temos um parque no centro da cidade, que é o Parque Linear. Segundo o que eu fiquei sabendo, é a única cidade no Paraná que tem um parque no centro, dentro da cidade. Jaguariúna, pode concluir. E aí, o que você acha disso? Porque nós sabemos que Tomazina tem a parte turística forte, Brotas. E Jaguariúna é bem maior, né? Não estou menosprezando as duas, mas Jaguariúna é maior. Jaguariúna, Tomazina, ela tem a corredeira, né? Onde é feita a canoagem, tem o Santo Inocêncio, né? É o corpo santo que tem na igreja lá. Mas, gente, Jaguariúna, para gente que conhece, eu falando agora como jaguariúvense, tem potencial, tem muitos lugares lindos para ir, né? Lago Azul, Santo do Paredão, nossa, se for... Tem o Codó. O Vale do Codó, eu tenho vontade um dia de ser vereador, ser candidato. Primeiro, para ser vereador tem que ser candidato. Opa! De sair candidato a vereador e fazer o Caminhos do Sertão. Olha que beleza. Né? Mas, para isso, aí você ir colocando placas com animais que moram ali, né? Respeito, aqui é o meu lugar, eu moro aqui. Né? Gente, eu tenho um sítio lá no sertão e infelizmente a gente vai, sacola com lixo, latinha jogada para a estrada. Eu fui fazer uma... como que eu vou falar para você? Uma pesquisa. No primeiro ano que eu peguei aula, falava-se da consciência negra. Mas daí fala dos negros lá, dos quilombos lá, dos palmares lá, da Bahia. Nossa, muito bom, do Belém, do Pará. É bom falar da história do Brasil. Sim. Mas aqui em Jaguariúna... Pois e aqui? Eu sabia que tem um quilombo aqui? Não sabia. Daqui da minha casa, na última casa do quilombo, dá 110 quilômetros. No Ouro Verde. É município de Segés. Sim. Mas tem. E esse quilombo começou no bairro dos Lanças. A briga começou no bairro dos Lanças. Aqui. Começou no nosso município. Sim. Então, eu fiz, tem banner, tem história que eu fiz, escrevi tudo, entrevistando as pessoas lá. O povo daqui que foram nas escolas ver, ficaram admirados. Mas onde que é isso? Né? Então, esse dia que eu fui, eu saí daqui umas 9 horas da manhã, porque vai chegando 2 horas da tarde lá por causa disso. Eu vi uma latinha, eu parava o carro. Via outra, parava o carro. Eu juntei 127 latinhas, só para ir. Né? Então a gente vê que as pessoas, não sei se fazem de propósito, porque ou não tem consciência. Eu acho que é falta de conscientização. É falta de conscientização mesmo. Jogam lixo na estrada. Gente, traz teu lixo embora, né? Mas o que falta também, Vinícius, às vezes é um pouco de conscientização
dos vereadores, de colocar... Eu acho que o poder público tem que O se poder público envolver, né? tem que se envolver Tanto o mais, eles já executivo- estão se envolvendo agora. mas mais, né? Mais Tanto o ainda. executivo como o legislativo. É assim, ó, eu tenho conversado, inclusive eu tenho apoiadores do meu programa na Rádio Aliança, e eu tenho conseguido cada vez mais apoiadores por conta do quê? Esse tipo de entrevista que nós estamos fazendo aqui, de contar a sua história, que é uma história muito bacana, muito boa de ser contada, uma história que tem muita coisa para ser dividida, porque você acabou de falar algo que é crucial justamente para esse tipo de entrevista aqui. Recuperar a cultura da cidade. Exatamente. Relembrar. E Jaguariaíva tem um potencial turístico rica. que é riquíssimo. Só que hoje está sendo mais divulgado. Né? Começou com a prefeita agora aqui, né, que começou a divulgar, parabéns para ela. Sim, sim. Não votei não, parabéns para ela. A gente tem umas diferenças. Existe a divergência de ideias. Política, né? Não, isso, como política, pessoa, não pessoal. Pessoa, ela é excelente, mas política, como prefeito, às vezes a gente tem que estar cobrando, e a gente cobra e ela faz. Sim. Né? Que tem coisas mas que ela tem coisa mesmo, boa, né? que ela está fazendo. Sim, Esse negócio sim. do turismo. Hoje tem um ônibus, né, que, se não me engano, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, se não me engano, sai da praça ali, tem os horários, né, para visitar esses lugares. Né? Tem o bairro do Jangai, que tem a fábrica de papel, né, a fábrica do Esguário, também parece que estão levando o polo turístico para lá, estão calçando lá o bairro, está ficando excelente, parabéns, né? Para melhorar. Isso, para melhorar. E tem o seguinte, Gandula, eu penso dentro daquilo que eu posso, né? A gente faz aquilo que pode e o que tem. Mas eu penso que se todos nós nos unirmos, seja você como futuro vereador, eu voto em você. Ganhei um voto aqui, ó. Já ganhou um voto. Já é dois, então. Então, você como futuro vereador, por exemplo, reunir os comerciantes da cidade, unir os comerciantes. O que está faltando é união, né? Para quê? Para chegar lá no legislativo e no executivo com respeito, né? Com respeito, mas cobrar, viu? Nós precisamos dar condições dar condições para o comércio e ter condições para receber esses turistas, conhecer Jaguariaíva, as reservas naturais. A gente sabe que tem reservas que estão para o município, tem reservas que fazem parte das empresas que tem aqui, né? Fechada, que é fechado, e tem as estaduais. A gente sabe que tem as municipais e as estaduais. Mas, gente, vocês em cima que se entendam, né? Os grandões aí que se entendam, cheguem num acordo, mas nós precisamos tornar nossa cidade turística para todos. Onde você, por exemplo, se você tem um comércio de roupas, você já tem um comércio de roupas. Só que com o turismo você começa a perceber que está crescendo em turismo, isto é, está vindo pessoas. Você se anima a investir, só a cidade ganha. Você fala assim, gastronomia mesmo também. Você fala assim, viu, eu vou abrir para mim um restaurante, porque está vindo gente, eles precisam ter um lugar para comer. Gente, é que às vezes, Vinícius, a pessoa fica aqui, tem gente daqui do Jaguariaíva que não conhece o sertão. Tem bastante. Mas eu tô no sertão de sexta-feira até domingo, feriado, estamos lá direto. O restaurante, eu vou falar nomes aqui, do Zacaria, enche de turista final de semana, enche, né? Então tem pessoas ganhando dinheiro já com o turismo hoje aqui, alugando sítio para essas pessoas mesmo. Que vêm de fora. Tem porque eu tô lá, eu tô vendo. Eu conheço também que as pessoas vêm, nossa, eu fui no bar do Heitor buscar um refrigerante, o pessoal de Londrina ali, a gente conversou, eles, nossa, que legal, rapaz, eu tô lá no rancho do fulano lá, isso, desse que você sabe, né? Eu tô lá no rancho e vou vir mais vezes, já deixei reservado para daqui 15 dias de novo. Então, tem os particulares, como o Vinícius falou, mas tem os municipal, o estadual, né? Nós temos Santo do Paredão, Vale do Codó, Parque do Cerrado. Gente, quanto emprego isso não dá? Exatamente. Né? Quanto emprego, quanto dinheiro não traz para o benefício? Mas tem que explorar melhor. Tem um empresário aqui na cidade, que inclusive é meu amigo, e teve um dia bem no comecinho, lá quando eu estava só com a ideia de fazer as entrevistas, ele me mostrou aquilo que ele já mostrou de Jaguariaíva, e ele foi mostrando para mim, Vinícius, eu já teve a ideia de ter
um trem fumaça aqui. Ele foi falando as ideias que ele pensou. E ele falou assim, olha, Vinícius, pra você ter uma ideia, tem esse lugar aqui. Olha, daí ele mostrou, eu não lembro mais o nome, mas ele mostrou um lugar que aparecia, tinha um túnel assim, onde passava o trem. Eu sei onde que é. Você sabe onde é, né? Sei. E coisa mais lindo lugar, só que não tem acesso, não tem como ir lá. E a minha preocupação agora, eu tenho que dividir isso com você, André. A minha preocupação, sabe qual é? Hoje tem lugares que tem acesso, mas a gente sabe que tem lugares que não tem. E tem gente indo nesses lugares. E esse é o problema. O meu medo é que aconteça de Deus os livre e guarde de morrer. Daí o que acontece? Vai atrasar mais ainda o sonho que a gente tem aí de ver Jaguariúna progredir no turismo. O que a prefeita fez, problema isso. O que a prefeita fez agora com o Lago Azul, muita gente reclama, né? Ah, fechou o Lago Azul? Não, ela não fechou. Não. Colocou ordem. Né? Colocou ordem. Segurança, né? Lá tem bombeiro, né? Coisa que não tinha. Quantas vidas não foi perdida ali, né? Sim. Então fazer o turismo, mas fazer com consciência. Com responsabilidade. Com consciência. E essa responsabilidade com relação à segurança e ambiente também. E essa, em relação ao ambiente, a gente começa com a gente. O lixo que você tem que trazer embora. O lixo que você produz lá, traga embora. Pelo amor de Deus, não joga, não queima, não. Eu trago o meu. Coloca ali na frente, toda segunda, quarta e sexta o caminhão passa aqui. Viu? Se eu ganhar uma bala e chupar a bala, eu não tenho onde jogar, eu coloco no bolso, mas eu não jogo na rua. Isso é uma questão de educação, de consciência. Porém, sim. Eu não sei se você se recorda de isso faz muito tempo atrás. Foi em Londrina ou em Maringá, uma dessas duas cidades, que hoje são cidades praticamente exemplo. Se você vá para Maringá, quem já foi sabe o que eu estou dizendo, pise na faixa para você ver. Os carros param. Então, isso aí teve um trabalho em cima de conscientização, onde envolveu a polícia rodoviária, a escola e essa que fica, os guardas municipais, todos envolvidos na conscientização. Aqui você para numa faixa de pedestre, ou o cara buzina atrás de você, ou passa do lado, atropelando. O problema é o pé, né? Lá em Brasília, eu viajava muito para Brasília. Não na política, mas levando o papel da polícia aqui, né? Um caminhão. Você não houve uma buzina em Brasília. Não se buzina em Brasília. Na entrada de Brasília, já tem uma placa lá. Em Brasília, nós respeitamos o pedestre e não se buzina. E não houve uma buzina em Brasília. Atropela uma pessoa, Deus o livre guarde na faixa lá para você ver, é cadeia na hora. Não tem o que conversa, né? Mas o que foi isso? Conscientização do povo. Que infelizmente aqui em Jaguariúna ainda está. A minha filha parou no Mercado Melo com uma pessoa passar na faixa do pedestre, o motoqueiro veio e bateu no traseiro dela. Então, veja bem, não tenho nada contra os motoqueiros, não, mas eles também deveriam se conscientizar um pouquinho mais, né? Depois acontece o pior. Eles ficam falando, mas o trânsito... Mas quem faz o trânsito é a gente. É a gente. Né? E um detalhe importante, eu não sei as escolas, né, que ensinam as pessoas a dirigir, como a autoescola, eu tenho muitas pontos de interrogação com relação a isso. Porque, primeiro, eu já percebi no trânsito isso, que é a falta de, não só conhecimento, mas até de consciência mesmo. Mas, gente do céu, muitas vezes, quando eu vou parar na faixa, eu ligo o pisca. Alerta ali. Pisca alerta. Para a pessoa saber que eu estou parando. Porque é perigoso, mas eles entram atrás mesmo. Mas aqui, o que eu percebo, os ciclistas não têm conscientização, eles andam no meio da rua. Os ciclistas têm que andar do lado direito da rua e no cantinho da rua. Eu entendo que a dificuldade do ciclista é porque tinha que também ter ciclovia. Não tem. Mas o pior de tudo, além de não ter ciclovia, quando eles andam pela direita, em nossas ruas, infelizmente, está enforcado o trânsito aqui para estacionar. Dos dois lados, não dá, gente. Aqui tem que desafogar, tem que começar a fazer uma rua só vai. Daí deixa só de um lado. Que não tem mais condições. A Jaguariúna já não está mais comportando... É isso que eu ia falar, Denis. Jaguariúna é uma cidade que esse ano faz 200 anos. Pois é. Né, foi projetado para carroça. Não, é verdade.
É verdade. Foi projetado para carroça. Mas aqui é engraçado. Né? Diga-se de passagem, é engraçado. E aí, E daí foi crescendo. Gente, se você andar na rua hoje, eu gosto, é bonito Sim, da gente ver sim. o tanto de carro que tem. Então você deveria, o poder público municipal, os vereadores, poderiam fazer um projeto de cobrar um Star, né? Porque o Star, aqui em Jaguariúna, os funcionários, os donos de loja, vão de manhã, estacionam o carro na frente da loja, o cliente não tem lugar de estacionar. Ah, mas daí eu não vendo, tá perdendo, mas tira teu carro dali, deixa na tua casa, vai de a pé. 2, 3 pessoas da mesma casa, cada um com um carro, chega lá, tudo na frente. E o cliente estaciona onde? não tem. Né? Não tem. Então deveria sim cobrar o estacionamento, não precisa ser um preço, né, lá em cima, coloca lá um precinho razoável, R$2 a hora. Quer ver, só pra você, foi em União da Vitória, quando eu trabalhava na Cielo, União da Vitória, pra você ter uma ideia, você chegava na cidade, daí eles tiravam uma, claro, tem as cabines, tudo ali, né? Tipo Tudo, pedágio, né? tudo eletrônico. Uhum. Mas assim, eles colocavam aqui uma fita enorme, assim, compridona, assim, R$2. R$2. Se você passasse 24 horas daí, eles iam cobrar multa. Mas aqueles R$2 era para você, Dava tipo, direito de dar um estacionar. tempo. Não, dava um tempo de você encontrar um lugar e você ficar ali, ou então procurar um lugar para você pagar. Então, tipo assim, tem como fazer essas coisas. Tem. Aqui, por exemplo, tem terrenos aqui no centro que poderia fazer estacionamento. E tudo isso, Vinícius, esse desenvolvimento, essa organização, vamos dizer assim, vai ajudar naquilo que você está projetando lá na frente, que é o turismo. Né? Então tem que começar a organizar agora, para as pessoas que chegar de fora, chegar e olhar Jaguariúna. Hoje é uma cidade, não é de carroça mais. Não. Né? Já é uma cidade que desenvolveu bastante, um monte de indústria, né? A pessoa chega aqui, nossa, ó, bem organizadinho. Vai transmitir para outras pessoas que vão ficar curiosas. E vão passando de boca em boca, né? E o turismo é isso, é um falando de boca em boca para o outro. Por que hoje está acontecendo o turismo aqui? Por causa disso. É Santa do Paredão, que foi bem divulgado através do Padre Genésio. Sim, né? sim. Isso é verdade. Foi o Padre Genésio. Foi o Padre Genésio, o maior divulgador da Santa do Paredão, Paredão, que foi o Padre Genésio. Uhum. Aí, atrás da Santa, já vem as belezas naturais do sertão, Sim. a pessoa já vai querer, até esse pessoal de Londrina perguntou se eu não sabia onde que tinha uma cachoeira. Eu falei, ó, gente, eu sou daqui de Jaguariúna e não sei onde tem cachoeira aqui. Daí, falei, eu conheço e sei que tem uma em Sengés, no Véu da Noiva lá, mas também não conheço lá. Nunca fui no Véu da Noiva também. Né? Mas então, fazer aquilo que você falou, tem que ter um guia, né? Um guia turístico. Tem que ter guia. As pessoas E aí se localizar. Aí né? abre concurso, por exemplo, abre concurso da prefeitura para contratar guias, né? Porque ele vai precisar de mais de um, né? Vai precisar mais de um. Guias turísticos. Mais potencial para isso. É bastante. Tem muito. Tem. E outra, o turismo, nós temos que entender que o turismo vai trazer mais dinheiro para a cidade. Exatamente. Às vezes a gente quer que Jaguariúna cresça em população, eu não concordo. Particularmente, eu prefiro que cresça financeiramente. Por quê? Porque daí vai ter dinheiro para ter segurança. Aí depois que tiver segurança, quiser aumentar a população, mas daí tem segurança. Hoje não tem. Infelizmente não tem. Então daí você aumentar em população hoje, daí não tem condição. Então os dois, se aumentar nos dois, mas primeiro em dinheiro. Porque uma cidade que tem dinheiro melhora a qualidade de vida, melhora a saúde, melhora tudo. Melhora tudo. E aqui nós temos o hospital, tem tudo bem estruturado. Né? O que está faltando às vezes é uma coisinha aqui, outra ali, divulgar, uma coisinha aqui, melhorar essas melhorar coisas que já tem, né? E melhorando, e dá para melhorar, a gente sabe que dá para melhorar, existe verba para isso. Existe. Né? Mas precisa o vereador fazer o papel dele, que é fiscalizar isso. E cobrar. E a população cobrar. Porque quando a população cobra, desde que seja com respeito, aqui eu não faço apologia à violência, eu odeio esse negócio de baixaria, não gosto, e também não gosto de ficar falando coisas que vai ofender. Não, a gente quer cobrar para que funcione, porque todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar. E quem mais quer ver Jaguariúna feliz, ver bem, é nós, somos daqui. Nossa, já melhorou bastante. Mas dá para melhorar muito mais ainda. Né? Com certeza. Tem muitos
muitos podemos dizer assim, A crescer. e a gente a descobrir ainda, né? Isso. Outros lugares turísticos que tem aqui, que ainda talvez seja pouco visitado, né? Ou que nem que poucas pessoas conhecem. Poço do Inferno. É. Você conhece o Poço do Inferno? Não, só ouvi falar. Só ouvi falar. Né? Poderia abrir lá, né, para turismo também. Sim. Então, tem muita coisa que dá para fazer, Vinícius. E vontade, a gente está vendo que agora estão tendo. Então. Né? Então, é nós incentivar. É E como isso. que a gente vai incentivar? Não jogando, trazendo nosso lixo embora, não sujando o ambiente, o meio ambiente, né, como a turma fala. Porque ele volta para nós o prejuízo. Exatamente. O prejuízo acaba sendo nosso. Respeitar os bichinhos que lá estão. Exatamente. Lá é a morada deles, Sim. nós estamos lá demitidos. Né, a gente vai lá porque é gostoso. Que faz bem. Respeitar os bichinhos que estão lá. E tudo isso vai ajudando a trazer o turismo. A pessoa vem de fora, nossa, viu um bugio. Para nós é um bugio grandes coisas. Não é que vamos pardal aqui na cidade. Mas tem gente que nem pardal conhece. Né? Chega lá, vê um bugio, vê um lagarto, vê uma cobra. Nossa, ele fica encantado com aquilo ali. Então é cuidar. Né? O bichinho está lá, deixa ele lá. Não vai pegar ele não e trazer para casa. Exatamente. Né? Eu fico muito feliz de entrevistar você, Gandula, por toda a tua história de vida, né? Como você falou aí, você mudou a tua história, porque ela tinha um norte e simplesmente você chegou e falou, não, eu quero estudar, eu quero fazer outra coisa, eu vou buscar outros ares dentro do conhecimento, tudo. E fico muito feliz que você hoje, sendo professor de filosofia, principalmente pelo fato de que o amor que você tem pela cidade e tanto que você voltou, né, para cá. Eu voltei, né? Você voltou também, né? Por amar a cidade também. Então, Jaguariúna tem tudo mesmo. O que a gente precisa é cobrar aqui, cobrar ali, fazer projetos e incentivar um, incentivar o outro e se unir nesse objetivo que todo mundo vai ser ganhando. E nós, jaguarivenses, você, a gente volta e com ideias que você vê lá fora, querendo fazer aqui, né? Isso. E às vezes a gente não tem oportunidade. Exatamente. Né? Vão, criticam a gente. Isso. Mas esse trabalho que você está fazendo, nossa, é excelente. Se precisar de mim para te ajudar, te ajudo. Obrigado. Né? É um trabalho excelente, gente. Um trabalho que precisa ser feito. Alguém tem que fazer, alguém tem que divulgar e que esse alguém seja você. Sim. Né? E outras pessoas que se sentirem vontade, exatamente. Porque quanto mais pessoas falarem, quanto mais pessoas divulgarem, mais o resultado vai correr mais rápido. Mais rápido, né, será o resultado. Então, eu costumo dizer, Vinícius, que eu era igual um cavalo quando você falou de estudo. Eu era assim, ó. Que cavalo que vai na carroça com tampão aqui, né? Então, quando eu fui estudar, começou a abrir. Minhas irmãs que falam, nossa, Nilton, você mudou da água para o vinho. Eu falei, não, mudei da água para cerveja. Né? Mas eu sinto que eu melhorei. Com sabedoria. Tenha nível para beber. Quando derramar, tem que parar. Mas é conhecimento, gente. Sim, sim. Conhecimento muda. Conhecimento muda uma população inteira. Então, a pessoa que não tem conhecimento, que não tem pouco estudo, não tem muita cultura, ela vai ficando para trás. Não consegue acompanhar. Não consegue acompanhar a evolução. Ela vai ficando. E o conhecimento liberta, né? E o conhecimento liberta. E como liberta a gente. Né? Nossa, eu me sinto outra pessoa. Hoje não sou mais do que ninguém, não, gente. Não. Você se tornou melhor que você mesmo. Eu me tornei melhor do que eu era. Exatamente. Né? Eu fui buscar para você. Para mim. E é uma coisa que é para mim. Não adianta você pegar esse monte de certificado que eu tenho, colocar teu nome ali. Eu não vou saber falar não vai saber, vírgula. Não vai saber. Chegar lá, vou falar o que de filosofia? De onde que veio? Por que veio a filosofia? Não sei. Como que surgiu? Né? Então, só serve para mim. Sim. Então, o que está aqui na minha cabeça, ninguém tira. E o que está aqui é conhecimento, gente. Xingam a gente, professor chato, outros gostam, né? Sim. Mas nem Jesus agradou todo mundo. Isso. Nossa, tirou da... nem Jesus agradou. Não vai ser eu que vou agradar. Mas nessa pouca experiência, nesses 10 anos só que eu estou na escola, como professor, eu já consegui mudar a vida de bastante pessoas através do diálogo.
da conversa, eles vêm e falam pra gente. Então, é ali que você se realiza, fala, puxa, valeu a pena. Sim, Né? com certeza. Ano passado eu tinha na base de 1.039 alunos, né? Eu sempre falava, se um mudar, já valeu a pena. Né? Então, quantas não mudam, quantas pessoas não mudam, às vezes eu chego tem um colega meu que é bem louco para assistir uma aula minha, sabe? Ele falou, eu quero assistir uma aula. Eu falei, vai lá, se a diretora deixar, tá liberado, né? Aí ele falou, viu, tem dia, gente, que eu vou dar aula, eu só coloco a data no quadro. E a aula fica os 50 minutos em conversa. Que vale muito mais a pena, às vezes, do que eu ia passar da filosofia para eles ali, de lá de 2.000 anos atrás. Você joga as coisas do dia a dia. Pega o que é atual. A atualidade na cabeça dos jovens. E eles pasmam e ficam, nossa, professor, parece que o senhor mora lá em casa. Mas e outra, você se reinventou como professor. Sabe por quê? Porque a sala de aula, na minha opinião, eu já acho ultrapassadíssima aquelas carteiras e aquele quadro na frente. Eu já acho que hoje tem o quadro, mas hoje está bem tecnológico. Nossa, que bom. Que aprender. Porque misericórdia. TV. Tem tudo pronto hoje. Vem tudo meio mastigadinho, vamos dizer assim, né? Mas assim, o ambiente da sala eu acho que deveria mudar um pouco aquele ambiente. Eu acho muito pesado aquele ambiente de carteira e quadro. E muito aluno, né? E muita gente. Eu tenho sala aqui com 46 alunos. Nossa. Né? Então, às vezes você, no diálogo, você consegue ter mais resultado. Por quê? Porque você mostrando a atividade na TV para eles ali, eles não estão nem aí. Eles são a geração da tecnologia do celular. Tudo para eles é no celular. Então, às vezes, na tua conversa, eles se interessam mais do que na matéria que está lá. Claro que você está trabalhando dentro daquele conteúdo que está ali. Só que eles não percebem porque você trabalha diferente com eles. Né? Você não vai ficar lá, Sócrates, só sei que nada sei. E tipo, apenas ditando, né? Só contando. E você falando, trazendo eles para a realidade. Eu tenho vontade de fazer filosofia na favela, né? Para mostrar, mas aqui nós não temos favela, graças a Deus, para mostrar a realidade, para eles caírem na real, para ver como que funciona, né? Aqui a vida numa favela que é diferente. Nós, graças a Deus, estamos no céu, né? Então é esse diálogo, às vezes, que muda a vida da pessoa, né? Sim, mas você lembra dos professores que começaram a inventar dentro da sala de aula para vestibular, começaram a compor no meu caso já não dava, porque eles gostam de funk, né? A pessoa chegava com porca-véia. Ou chega lá com uma gaita. Eles gostam mais do funk. Mais do eu funk. Chegava com porca-véia, com baitaca. Não vai ficar muito bom. Até eles pedem, sabe? Professor, vem tocar aqui uma música. Qualquer hora. Não, mas eu toco. Você toca? Legal. Tem um conteúdo dentro de filosofia que trabalha razão, desejo e vontade. Né? São 3 coisas. Eu gosto muito de trabalhar disso porque o desejo e a vontade a gente treina, né? Então, lá no final do conteúdo, eu canto uma música do Padre Zezinho, Águia Pequena, para já jogar na cabeça deles, né? Daí eles começam a meditar sobre aquela letra da música. Daí, vocês vão colocar no papel o que isso fala para você. Conversa com você. O que isso daí, o que essa letra diz para você. E daí você vai recolhendo que é esse trabalho. Então é só assim, você tem que trazer eles hoje para o teu lado. Porque se você deixar eles só nas tecnologias lá, né? E colocar na cabeça deles que sem o conhecimento eles não vão chegar a lugar nenhum, né? E ainda falo para eles, eu não duvido que aqui dentro não esteja um prefeito, não esteja um governador, não esteja um presidente da república. O secretário da educação nosso hoje, do Paraná, foi aluno aqui do Nilo Peçanha. Né? Então não é porque eu sou do Nilo, não é porque eu sou de outra escola ali que eu não vou poder chegar. A gente chega onde a gente quiser. O céu é o limite. O céu é o limite. Exatamente, o céu é o limite. Newton, deixa suas considerações finais. O que você quer deixar aí para essa juventude de agora? Porque, inclusive, o motivo de ter essa entrevista é porque a geração de hoje não conhece Jaguariúna. Nasceu aqui, mora aqui e não conhece, né, a sua própria cidade. Você, como professor,
que você diz aí para os Então, nossos Vinícius, queridos? não só para os jovens são o nosso futuro, né? Mas para toda a população, não só de Jaguareí, do Brasil, do mundo, a conscientização de cuidar do ambiente que a gente vive, né? Para os nossos jovens aqui agora, que eles conheçam melhor o nosso município, que eles possam se ver trabalhando dentro desse município, como vereador, como um prefeito futuro, uma enfermeira, um médico, né? Seja o que for, desenvolver esse trabalho para o bem da nossa cidade, para o bem da nossa comunidade, para que a pessoa que vem de fora seja bem recebida aqui, seja bem acolhida, né? Tomar muito cuidado, jovens, com a maneira de se expressar, né? Porque isso as pessoas podem não gostar, né? E peço para vocês, ajudem a cuidar do nosso meio ambiente, ajudem a preservar a natureza, saiam mais de casa finais de semana. Agora tem esse ônibus do turismo, agenda, lá eu não sei como que funciona, mas é na Estação Cidadã, que também já faz parte do turismo, a Estação Cidadã, ali, para quem não sabe, né? Se não me engano, está ali, o Centro Cultural de Jaguareí está ali, a informação turística está ali, chega ali na Estação Cidadã, agende, você é jovem, estou falando para os jovens, e vá conhecer esses lugares, porque vocês, como o Vinícius falou, nasce aqui em Jaguareí e não conhece as belezas que tem aqui em Jaguareí, né? Então, o que eu peço para vocês é isso. Leve o celular sim para fotografar, porque é bonito, né? Mas vá fazer esse passeio. Convide teu colega, vá fazer esse passeio, vá ver as belezas que a nossa cidade tem. E eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai valer a pena. Valeu? Milton, muito obrigado. Obrigado eu, Vinícius, por ter vindo. Apareça mais vezes aqui. Opa, com certeza. Trocar ideia, conversar. Gente, é uma conversa que nós fizemos aqui, né? Exatamente. Não tinha nada programado, né? Não tem nada escrito. Só convidei, ele aceitou. Ele convidou e eu ainda falei, Vinícius, eu não vou preparar nada. Eu falei, não prepare, porque até achei que ia ser diferente. Não. De verdade, eu achei que ia ser diferente. Eu achei que você fosse perguntar mais sobre a minha história de vida, e a minha história de vida vai sair num livro, da Boleia ao Quadro Negro, né? Daí lá você vai ver. Mas muito bom você contar isso, inclusive, quando for a tua, já deixamos marcado aqui, quando você for lançar o livro, eu quero estar junto. Com certeza. Pra gravar, tudo, filmar, tudo certinho. Então, valeu a pena, nossa, que papo gostoso. Não esperava, por Deus do céu que não. Achava que você fosse querer que eu contasse mais da minha história de vida lá. E a pior coisa que tem é a gente falar da gente. Falar dos outros. Que eu geralmente falo assim, você fala aquilo que você quiser. Falar dos outros é fácil, mas da gente. Daí o cara, tá se achando. Mas não, tudo que a gente conversou aqui, o pouquinho que eu falei sobre mim é verdadeiro, né? Não preciso mentir para ninguém. Não preciso me vangloriar também. Se estou onde eu cheguei hoje, é mérito meu, graças a Deus, sou muito grato a Deus por isso. E digo para você, acredita no teu sucesso, acredita no teu futuro, nunca desista. Isso mesmo. E seja quem você é. Tá?